estou sendo já oferecido por libação. O que é libação? Essa palavra que a gente não vê muito no nosso dia a dia. Libação é um sacrifício que está registrado no Antigo Testamento. Era um sacrifício líquido, onde era derramado vinho sobre o santuário. Era uma forma de agradecimento e louvor a Deus. Às vezes esse vinho era derramado sobre o próprio holocausto, que era sacrificado a Deus. Então essa libação era um sacrifício a Deus também. Era uma oferta agradável ao Senhor, de louvor, de agradecimento a Deus. E veja que coisa interessante. Paulo se coloca como um sacrifício de libação, ou seja, um sacrifício agradável a Deus. A morte dele ia ser um sacrifício a Deus, uma oferta de gratidão ao Senhor. Aí eu fico lendo isso e fico meditando o que a gente aprende com isso aqui, irmãos. Isso aqui que Paulo diz tem uma coisa muito importante, muito profunda, registrada nessas palavras de Paulo. Paulo está falando aqui sobre a questão da vida cristã como sendo um sacrifício. Se a gente lembrar do que ele disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo falou assim: oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Romanos 12:1 está registrado isso. Ele ordenando os irmãos para oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E quando ele fala isso, é óbvio que ele mesmo procurava fazer isso na sua vida. Oferecer o seu corpo como um sacrifício a Deus. A vida de Paulo toda foi uma vida de sacrifício a Deus. A vida dele foi uma oferta. A vida dele foi oferecida, foi consagrada ao seu Senhor. É por isso que ele diz em várias passagens a respeito do seu compromisso cristão, de como ele vivia para Deus. Como quando ele diz lá em Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida dele tinha sido sacrificada no altar de Deus. Quando ele se converteu, ele morreu para ele mesmo, para poder viver para Deus. E isso é uma das coisas mais maravilhosas da vida cristã. Porque a vida cristã é uma vida de sacrifício. Diferente do que tem sido pregado hoje em muitas igrejas, de que a vida cristã é uma vida de sucesso, para você conquistar coisas, para você ter coisas nessa terra, ter bens, ter dinheiro, ter empresas, carros, mansões, conquistar, ter sucesso, fama, ser isso, ser aquilo. A vida cristã não é isso. Embora Deus possa nos abençoar com muitas coisas, mas quando nós olhamos para a Bíblia, como o próprio Jesus viveu, como os seus servos viveram, como eles ensinaram a gente a viver, a vida cristã é uma vida de sacrifício a Deus. Todas as pessoas, quando se convertem, deveriam compreender que no momento que elas estão entregando a sua vida a Cristo, elas estão dizendo ali naquela hora que elas estão se sacrificando a Deus, para agora viver para Deus e não mais para si mesmos. Paulo lá em Atos capítulo 21, ele fala de que ele não tinha a vida dele por preciosa, contanto que ele cumprisse a carreira, o ministério que ele recebeu do Senhor para anunciar a mensagem do Evangelho. E se nós olharmos a vida de Paulo, irmãos, pare para meditar no que esse homem passou. Desde quando ele se converteu, Jesus falou assim: eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Não é que Jesus teria prazer no sofrimento de Paulo, mas é que a vida de Paulo, a partir daquele momento, ia ser agora uma vida de sacrifício a Jesus, onde, consequentemente, ele ia sofrer muitas coisas pelo fato simples de ser fiel a Deus e de pregar o Evangelho. E se nós olharmos, Paulo sofreu todo tipo de coisa.
Ele renunciou a muita coisa, renunciou sua posição como um fariseu, um homem de prestígio no meio judeu, um homem culto, um homem com muito entendimento, um homem que era reverenciado pelos judeus, um homem que tinha sido instruído na escola de Gamaliel, um homem que tinha sucesso na vida, que era alguém na sociedade da época, era um cidadão romano também. Paulo tinha cidadania romana, isso naquela época queria dizer que ele era uma pessoa de prestígio na sociedade, porque nem todo mundo tinha essa cidadania romana. Mas Paulo renunciou tudo isso para ser escravo de Cristo, para ser perseguido, para ser odiado, para ser humilhado, para ser preso, apedrejado, açoitado, sofrer todo tipo de perseguição, de calúnia, de difamação, de humilhação por parte de pessoas até mesmo dentro da igreja. E por que tudo isso? Porque ele sacrificou a vida dele no altar de Deus no dia que ele disse para Jesus: Senhor, a minha vida é tua, eu te seguirei a partir de hoje. Ele sacrificou a vida dele no altar. A vida cristã é uma vida de renúncia, de sacrifício. Ele viveu dessa maneira. E a morte dele era só a última etapa disso tudo que ele tinha feito. Porque ele se sacrificou desde o dia que ele se converteu. Ele se entregou como um sacrifício. E ele veio se ofertando durante a sua vida toda. A sua morte era só a última coisa, a última parte desse sacrifício. Era o sacrifício final. Era ele entregar o seu corpo para ser um mártir, para morrer pelo Evangelho. Porque o fato dele morrer aqui foi uma consequência da sua fidelidade a Deus. Ele estava preso pelo Império Romano pelo simples fato de ser cristão, por pregar o Evangelho, por ser fiel a Jesus. O seu crime foi ser fiel a Jesus Cristo e anunciar a salvação, anunciar a mensagem da cruz. Ele estava sendo morto por esse motivo. Então a sua vida era uma oferta a Deus, um sacrifício, e a sua morte também ia ser um sacrifício de libação. Ele já estava sendo preparado, é o que ele está querendo dizer aqui, para ser oferecido como um sacrifício. Aos olhos do mundo é interessante isso. Aos olhos do mundo, Paulo era um derrotado. Aos olhos do mundo, Paulo era um ninguém, porque estava preso pelo império, numa masmorra, suja e imunda, como um criminoso, esperando a sua morte. Para o mundo, ele era nada. Ninguém valorizava ele. Ele era tido como escória do mundo, como ele mesmo fala. O que é escória? É resto. É uma coisa que se joga fora, que não vale de nada. Era assim que o mundo olhava para ele. Para o mundo ele não valia nada. Para o mundo a morte dele era uma grande alegria. O mundo estava ficando feliz porque uma pessoa como Paulo estava morrendo, um servo de Deus. Só que para Deus, a vida dele aqui sendo sacrificada era um sacrifício agradável a Deus. Porque a palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus foi quem falou isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Foi Jesus quem falou isso. Por isso que Paulo aqui, ele não estava deprimido. Ele não estava triste, ele não estava amargurado, ressentido, vendo a sua morte como uma grande derrota, como uma grande tristeza. Não, ele estava vendo a sua morte como um sacrifício agradável a Deus, diante de tudo aquilo que ele tinha feito. E aí nessa hora eu queria que a gente refletisse. Será que esse tipo de vida que o apóstolo Paulo teve é a vida que nós vivemos como cristãos? Porque nós olhamos essa massa de pessoas que existe hoje no mundo, dizendo que são cristãos, que seguem a Jesus. E que tipo de vida as pessoas estão vivendo hoje como cristãos?
Que tipo de experiência com Cristo é que elas têm? O que é que elas consideram ser cristão? A maioria das pessoas pensa que a vida cristã significa você estar frequentando uma igreja, assistindo culto, ouvindo palavras que falem a sua alma, que lhe satisfaçam, e aí você sai dali feliz e alimentado e alegre por causa das muitas bênçãos que Deus vai te dar. E aí você segue, vai para sua casa e continua a sua rotina vazia e sem sentido de simplesmente viver a vida de qualquer jeito, simplesmente sendo mais uma pessoa no mundo que estuda, que trabalha, que tem momentos de entretenimento, e aí vai se passando semana após semana e as pessoas não crescem, as pessoas não mudam, as pessoas não servem a Deus, não contribuem para o reino de Deus, as pessoas não sacrificam a sua vida no altar, elas vivem as suas vidas para si mesmas, para agradar a si mesmas, para fazer aquilo que está no seu coração, para conquistar coisas para si, para poder viver uma vida regalada, confortável, tranquila, onde ela não tenha nenhum tipo de sofrimento por causa do Evangelho, nenhum tipo de perseguição, onde ela possa somente ser abençoada, receber e receber mais e mais. Essa é a vida que as pessoas querem. É isso que as pessoas entendem por vida cristã. Essa vida acomodada, tranquila, cômoda, onde eu não sofro nada, onde não acontece nenhum tipo de perseguição, onde eu simplesmente sou abençoado, os meus problemas são resolvidos e pronto. Mas será que a vida cristã é isso? Porque a vida cristã, quando você se oferece a Deus como um sacrifício, o que acontece? Você é transformado num servo de Deus, numa nova criatura que agora vai viver para Deus, e essa vida de sacrifício a Deus vai trazer consequências, vai trazer perseguição, vai trazer humilhação, vai trazer renúncia. Você vai ter que renunciar seu tempo, vai ter que renunciar seus prazeres, vai ter que renunciar planos seus para poder se moldar à vontade de Deus, para poder agradar a Deus, para poder viver para Deus. Porque quem vive para si mesmo não vive para Deus. Para viver para Deus eu tenho que sacrificar no altar de Deus meus próprios sonhos, meus próprios planos, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, e dizer para Deus: Senhor, está aqui a minha vida, que agora viva o Senhor em mim, que a minha vida seja para te agradar e para te glorificar. Faz em mim a tua vontade, que eu viva para ti. E aí sim, isso é uma vida de entrega, de sacrifício, onde eu estou disposto a viver para Deus. Então foi assim que Paulo viveu.